Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o bicho pegou no CT do Ninho do Urubu. Nesta sexta-feira, no fim da tarde, o presidente BAP foi ao centro de treinamentos do Flamengo, até uma praxe, né, após jogos e tal, e deu uma bronca, deu um esporro nos jogadores do Flamengo, né? Não durou muito tempo, o encontro foi rápido, mas o presidente BAP falou e cobrou, como tem de ser feito, os jogadores do Flamengo após o vexame, né? Aquela derrota acachapante para o Red Bull Bragantino por 3-0. Também falou Leonardo Jardim e os próprios jogadores se reuniram. Jogadores acomodados que protagonizaram esse vexame histórico do Flamengo em Bragança Paulista, né? Então são bastidores do Flamengo no dia seguinte ao vexame, lembrando que o Flamengo joga contra o Santos, hein? Sem Neymar e Rony, neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, e a coisa realmente esquentou, a chapa esquentou, né? Aqui quando a gente fala em cobrança, gente, ninguém aqui está defendendo protesto na porta do CT, que jogador seja agredido, nada disso, nada disso. O que a gente pede sempre é uma cobrança profissional em cima dos jogadores ou em cima de quem seja, né? Leonardo Jardim, se for o caso, Boto. Aliás, o Boto tinha que ter tomado as rédeas da situação e ele ter feito essa cobrança também, né? Porque senão ele fica meio sem função aí no departamento de futebol do Flamengo. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site apontando sua câmera para o QR Code que aparece na tela, ou, se você preferir, você digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Os dois caminhos te levam à capa do site. Uma vez na capa do site, você terá acesso às melhores oportunidades da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, claro, com destaque ao jogo entre Flamengo e Santos neste domingo no Maracanã. É evidente que o Flamengo é favorito para esse jogo, você pode até criar a sua aposta, fazer um match builder, né? Porque são infinitas as possibilidades na BandBet. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, retomando o assunto principal deste vídeo, que é o Flamengo, né? Eu achei pertinente a ida do BAP ao CT. Repito, que o Boto deveria cuidar disso, né? Seria uma coisa para o BAP ficar na Gávea e o Boto tocar essa história, só que o presidente ficou incomodado demais com essa situação, né? Como todo torcedor rubro-negro, incomodado demais, né? Inadmissível o Flamengo jogar da forma como jogou contra o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira em Bragança Paulista e tomar um 3-0 que poderia ter sido um 5-0, não fosse algumas defesas milagrosas do goleiro Rossi. Inclusive, como a gente trouxe num vídeo ontem, o Pulgar foi multado pela expulsão absolutamente irresponsável no jogo da última quinta-feira, tá? Então, o Flamengo vem fazendo isso sistematicamente. O camarada é expulso de forma irresponsável, multa nele. Aconteceu com o Olacian, aconteceu com o Plata e agora acontece com o Pulgar. O curioso é que o Pulgar tinha sido suspenso para o jogo contra o Corinthians, né? Ou seja, tinha tomado um terceiro cartão amarelo, o Flamengo empatou aquela partida por 1-1, depois ele retorna contra o Red Bull Bragantino e acaba sendo expulso. Da forma como foi, ele agrediu o jogador do Red Bull Bragantino. O Pulgar, gente, é um jogador que flerta com esse tipo de coisa, né? Ele tem que tomar uma bronca, não é uma conversinha de chegar, ô meu filho, como... Não. É tomar uma bronca mesmo, porque ele toma muito cartão.
O Pulgar toma muito cartão e não pode ser assim. O cara tem que ser profissional e profissionalismo passa por isso também, né? Não prejudicar o time quando o time mais precisa do jogador. Eu acho improvável, tá? Bem improvável que o Flamengo virasse aquele jogo contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo não estava jogando nada mesmo com 11 jogadores em campo. Só que a partir do momento em que o Pulgar é expulso, acaba qualquer chance de o Flamengo pelo menos empatar a partida, né? O Flamengo já vinha jogando muito mal. Alguns jogadores receberam oportunidades e não jogaram nada também. Foi o caso do Luiz Araújo, por exemplo, que vive pedindo oportunidade no time titular. Nossa, fez uma partida tenebrosa o camisa 7 do Flamengo. Por outro lado, o Samuel Lino, que vinha sendo um dos destaques da equipe sob o comando do Leonardo Jardim, também fez uma partida horrorosa. Outro que foi muito mal, e aí eu tenho que me aprofundar nessa história, Lucas Paquetá, jogador de 42 milhões de euros. É óbvio que ele vai ser mais cobrado, né? O Lucas Paquetá, gente, chega ao Flamengo para mudar a equipe de patamar e ele é um grande jogador. Só que ele não está jogando absolutamente nada. Nada, né? Então ele tem que ser cobrado. Repito, não é ir na casa do jogador, não é ir na porta do CT, do Ninho do Urubu, ameaçar, colocar dedo na cara, não é isso. Mas ele tem que ser cobrado de uma forma profissional. Falar, escuta, você aqui é a joia da coroa. Você custou 42 milhões de euros. Você tem que entregar futebol, cara. Você tem que ser decisivo, decidir jogos. E não ficar fazendo firula, fazendo dancinha, jogadinha do Paquetá, essa coisa toda, não. Essa é uma coisa até meio infantilizada, né? Ele tem que jogar bola, cara. Ele tem que ser decisivo. Lucas Paquetá não pode ser um jogador de composição de elenco, jamais. E eu acho sim que quanto mais o jogador é valioso, mais ele tem que ser cobrado. Mais ele tem que ser cobrado. E parar de se preocupar com esse negócio de Copa do Mundo, cara. O torcedor do Flamengo não tá nem aí para a seleção brasileira. Tem que jogar no Flamengo. Se jogar bola no Flamengo, por consequência, será convocado pelo técnico Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo. É simples assim. Precisa jogar bola pelo Flamengo. E o torcedor tem que cobrar na arquibancada esse tipo de atitude do Lucas Paquetá. Bola ele tem. Precisa entregar no campo, sendo menos firulento, né? Firuleiro, como queiram, e jogando futebol, né? Porque um grande jogador ele é, pô. Senão não teria disputado tanto tempo na Premier League, não teria sido cogitado pelo Manchester City, do Pepe Guardiola, enfim. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.